Boa noite, meus amigos do Instagram. É com muita alegria e satisfação imensa que iremos trazer um estudo bíblico para você nesta noite, visto que amanhã, domingo, dia 3 de outubro, iremos dar início a um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical e trataremos de alguns assuntos importantes acerca da vida do apóstolo Paulo. É importante a gente participar da Escola Bíblica Dominical e é importante a gente participar de culto e doutrina. Por quê? Porque a Escola Bíblica Dominical a gente aprende vários assuntos importantes para a nossa vida, para nosso elevo espiritual. E o culto e doutrina é sempre uma palavra voltada ao ensino para edificação e crescimento espiritual da igreja. E amanhã, dia 3 de outubro, a gente vai iniciar na Escola Bíblica Dominical um novo trimestre que fala sobre a vida do apóstolo Paulo. E queremos comentar um pouco sobre a primeira lição, que tem como tema o mundo do apóstolo Paulo. A palavra apóstolo traduzido é enviado, escolhido, para uma determinada missão, para uma determinada finalidade. Apóstolo traduzido significa e representa essas expressões que eu acabei de falar para você. Porque muitas das vezes a gente pega algumas expressões da Bíblia, estuda profundamente com base teológica através do dicionário bíblico, para a gente entender o que significa cada palavra. Então a palavra apóstolo traduzido é enviado, é o mesmo que missionário. Sabemos que foram 12 discípulos que participaram do colégio apostólico. Por quê? Porque foram esses 12 que andaram lado a lado com Cristo, aprendendo a sã doutrina da palavra de Deus. Cristo, quando esteve aqui na terra, o seu ministério terreno foi aproximadamente 3 anos e meio. Ele passou 3 anos, ensinando aos discípulos. Depois houve a morte de cruz, e após a sua ressurreição, ele permaneceu por mais 40 dias junto com os apóstolos. E antes de subir ao céu, ele fez uma promessa. Ele disse: não se ausente de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Traduzido, até que do alto você receba o revestimento de poder, ou seja, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. A gente vamos aprender um pouco nessa noite, meus irmãos, sobre o mundo do apóstolo Paulo. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. Apóstolo Paulo, ele teve a oportunidade de aprender aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor. Gamaliel era um líder religioso, uma pessoa muito importante e influente daquela época, da época do apóstolo Paulo. E aos pés do doutor Gamaliel, o apóstolo Paulo ele teve a oportunidade de aprender a lei, como era praticada de acordo com a doutrina daquele povo naquela época. O apóstolo Paulo, praticamente, ele era religioso. Ele não tinha conhecimento profundo acerca de Cristo Jesus. Ele tinha uma sede imensa de perseguir a obra de Deus, de perseguir aos cristãos que professava e confessava Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Atos capítulo 9, versículo 15, a gente vai ver um diálogo do próprio Cristo com Ananias, um discípulo de Jesus que seguia Jesus. O Espírito Santo, Jesus, através de uma revelação, vai falar com Ananias e diz: vai até uma rua chamada direita, porque eis que ali está um homem chamado Saulo de Tarso, e eis que ele está orando. O apóstolo
Ananias, sabendo disso, ele temeu, ele disse: Senhor, como é que pode? Esse homem tem feito muito mal ao seu povo. Esse homem consentiu, esteve presente na morte do diácono Estevão. Mas ele disse: olha, vá e faça a minha vontade, faça o que eu estou te dizendo, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer por amor à minha obra. Mais um estudo bíblico em curso. A gente vai conhecer um pouquinho, meus irmãos, sobre o mundo do apóstolo Paulo. Como era que o apóstolo Paulo vivia? Se era um mundo moderno, se era um mundo antigo, se era um mundo cheio de paganismo, de idolatria, ou se era um mundo arrodeado daquilo que a religião pregava, daquilo que a religião ensinava. Porque eu quero trazer umas comparações para você com base bíblica, com certeza, com base teológica, com certeza. Uma coisa é ser evangélico, outra coisa é ser cristão, outra coisa é ser religioso. Alguém pode até dizer a mesma coisa, mas não é. Palavras parecidas, semelhantes, mas com um significado diferente. Ser evangélico é uma coisa, ser cristão é outra, ser religioso é outra forma de vida. Ser evangélico, meu irmão, é participar e fazer parte de uma denominação evangélica. Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus Missão, sou evangélico da Assembleia de Deus Missão, faço parte dessa denominação. Eu trazendo exemplo para você entender melhor o que eu quero dizer. Então, sou evangélico dessa denominação, faço parte desta denominação. E o que é ser cristão? Traduzido é ser seguidor de Cristo. Quem é seguidor de Cristo anda de acordo com a palavra de Deus. Quem é seguidor de Cristo anda de acordo com a palavra do Senhor. E o que é ser religioso? É aquela pessoa que pratica, que leva ao profundo, até mesmo se torna fanático a uma determinada religião. Para ela espiritualiza tudo. Acha que tudo é pecado, que tudo é errado. Eu não posso perder um culto, eu não posso perder isso, eu não posso perder aquilo, porque senão Deus vai ficar triste comigo. Isso é ato de um religioso, que muitas vezes é apegado demais a uma religião, né? Que vive para a religião. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que a Bíblia diz que nós temos que remir o tempo, temos que saber separar. Nós temos tempo para ir para a igreja, tem que ter tempo para estudar. Quem trabalha tem tempo para trabalhar, para comer, para dormir, para almoçar, para tomar café, para sair, para divertir, para relaxar a mente. Não podemos viver em um mundo só, focado em uma coisa só, 24 horas. Porque aí é uma prática de religioso e ao mesmo tempo é uma prática fanática, fanatismo religioso, quando a pessoa se apega a algo ao ponto de não viver uma vida normalmente como deve ser vivida. E quem sabe, era isso que o apóstolo Paulo estava vivendo. Uma vida apegada aos preceitos da religião. Uma vida pautada aos preceitos daquilo que a lei, que a religião de Gamaliel lhe proporcionava. Mas Jesus teve encontro com o apóstolo Paulo. Em caminho a Damasco, Jesus teve um encontro verdadeiro com Paulo e disse: Saulo, 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 por que me persegue? Porque Saulo de Tarso achava que estava perseguindo a igreja. É verdade, ele estava perseguindo a igreja, sim, a obra de Deus, sim. Mas ele estava se levantando contra o próprio Cristo, porque a Bíblia diz que nós somos, vocês são, meus irmãos, os olhos a menina dos olhos de Deus. E ele caiu do cavalo, caiu por terra com o rosto em pó. Quando caiu por terra, com o rosto em pó, traduzido, ele se humilhou diante daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Mas eu quero dizer que assim como Jesus transformou a vida do apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, consentiu estar presente na morte do diácono Estevão, segurando as suas vestimentas,
Ele quer transformar a tua vida também. Basta dar lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar, mudar a tua vida, o teu caráter e a tua história. E aqui, para não tomar muito tempo, que a gente faz um resumo de algumas explicações bíblicas, teológicas. Paulo, ele foi chamado para os gentios, traduzido para os não-judeus. A língua mundial daqueles dias era o grego. Na época do apóstolo Paulo era o grego, a linguagem proveniente da Grécia. E outra definição, o mundo cultural do apóstolo Paulo. Qual era a cultura, a maneira que ele vivia depois que se converteu a Cristo e antes de se converter. Mas quando a gente se converte, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que Jesus se fez novo. E aqui fala sobre a influência da filosofia grega. O que é ser filósofo? É ser um pensador que transmite determinados pensamentos concernentes a determinados assuntos da atualidade, seja eles ou não atuais. Não é verdade? Paulo se identifica com os judeus, porque Deus deu aquela capacidade para ele trazer uma mensagem tanto para judeus como para gentios, tá certo? Eu apenas fiz um resumo do estudo bíblico aqui para vocês entenderem. E esse estudo bíblico aqui a gente vai transmitir lá no Facebook. Vamos passar para o nosso canal do YouTube e vamos passar em uma das nossas programações da Rádio Web Itabira FM, programa Palavra Verdadeira, seja na terça ou na quinta. É importante que vamos reprisar para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, espero que tenham entendido. Espero que essa palavra tenha falado fortemente Deus ao teu coração, Que foi um estudo bíblico preparado, por grandes autores, historiadores, comentaristas lá da CPAD, que traz sempre as revistas da Escola Bíblica Dominical para nossa edificação, para nosso elevio espiritual. E, como disse o apóstolo Paulo mesmo, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E a Escola Bíblica Dominical Culto Doutrina forma grandes homens e mulheres de Deus, pautado, abalizado com respaldo bíblico, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mandou uma mensagem aqui rapidinho, para eu mandar um alô. Um alô, rapidinho aqui, para pastor Moisés Queiroz, lá de Buquim, nos assiste. Deus abençoe pastor Moisés, grande pregador, está fazendo uma grande obra lá no campo de Buquim, pastor Moisés, Deus abençoe ao Deus aqui, ao Ribson, Nascimento, nos assiste, Deus abençoe. E o outro aqui, agora não lembro, que é um nome bem diferente, mas Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado por nos assistir, muito obrigado, Deus abençoe.